nós vamos aprender divisão com zero no quociente. O que quer dizer isso? Quer dizer que durante a elaboração, né, a hora que a gente vai resolvendo a nossa divisão, vai aparecer um zero lá no nosso quociente, no nosso resultado. Então, eu vou explicar para vocês como que a gente faz isso. Antes de a gente começar, né, fazer os exemplos das contas para vocês poderem esclarecer, poderem entender, eu quero falar com vocês agora sobre duas regrinhas que a gente vai ter que se lembrar delas para poder fazer as divisões, tá? Agora, como a gente vai começar a utilizar contas que vão aparecer o zero no quociente, é muito importante que vocês lembrem dessas duas regrinhas. Então, eu quero que vocês anotem elas no caderno de matemática de vocês, tá? Então, vamos lá. Qual que é a primeira regra? Toda tabuada, então a gente precisa guardar isso na cabeça, que toda tabuada inicia se multiplicando por zero. Então, sempre que a gente vai fazer a tabuada, a gente não começa, por exemplo, 1 vezes 0, 1 vezes 1, 1 vezes 2, a mesma coisa com a do 3, com a do 4, com a do 5, com a do 6. Então, toda tabuada que a gente vai fazer, ela sempre se inicia multiplicando por zero. Então, o primeiro número que é multiplicado na tabuada é o zero. Então, guarda essa regrinha na cabeça de vocês. Outra coisa que vocês precisam se lembrar na hora de estar fazendo a divisão. Que na divisão, sempre que eu descer um número, eu preciso dividir ele. Então, lembra, eu desço o número que estava lá em cima. Sempre que eu descer um número, eu preciso dividir ele. Eu não posso descer um número e não dividi-lo, tá? Então, guarda isso na cabeça de vocês, porque isso vai ser muito importante para que vocês consigam entender agora como que a gente vai fazer a divisão quando aparecer um zero no quociente. Lembrando, anotem essas duas regrinhas no caderno de matemática de vocês. Então, vamos lá, pessoal. Vamos agora começar os exemplos para vocês entenderem como que a gente faz uma conta quando tem um zero no quociente. Lembra que eu já falei para vocês anteriormente que essa é uma outra regra. Sempre que eu for fazer conta de divisão, eu preciso da tabuada do meu número do divisor. Então, no caso, aqui é a minha tabuada do 2. A minha tabuada já está aqui. Então, vamos lá. Quais foram as regras que a gente aprendeu hoje? Que toda tabuada se inicia multiplicando por zero. Então, tá lá, ó. 2 vezes 0 igual a 0. E que sempre que eu descer um número, eu preciso dividi-lo, tá? Então, agora nós vamos começar a fazer a conta. Então, vamos lá. 216 dividido por 2. Um número no divisor, eu pego um número se ele for igual ou maior que o meu divisor. No caso, o 2 é igual. Então, vamos lá. Vou pegar o 2. Então, que número multiplicado por 2 tem um resultado 2? 2 vezes 1. Então, eu ponho 1 aqui no quociente, coloco o meu 2 aqui no dividendo e faço a minha subtração. 2 menos 2, 0. Desço 1. Dá para mim continuar a minha conta? Ó, isso daqui não é resto. 1 não é resto, tá? O meu 1, ele é o número que estava no meu dividendo que eu desci. Regrinha, sempre que eu desço o número, eu preciso dividi-lo. Tem algum número na tabuada do 2 que multiplicado por ele seja igual ou próximo de 1? Tem. Por quê? 2 vezes o 0, certo? Então, eu vou colocar o 0 aqui, vou dizer que 2 vezes 0 é igual a 0. E vou fazer a minha subtração normal. 1 menos 0, 1. O meu resto foi 1. Dá pra mim continuar a minha divisão? Porque, ó, eu não desci. Se eu não desci, eu não preciso dividir. Eu só vou continuar se eu tiver número pra descer aqui, tá? Porque o resto a gente não continua. Então, eu tenho número pra descer? Tenho 6. Então, eu vou descer o 6 aqui. E o meu 1 passa a ser o 16. Então, sempre que eu desço um número, eu preciso dividir, certo? Então, eu vou olhar lá na tabuada do 2 se tem algum número dividido por 2 que é igual ou próximo de 16. No caso, vai ser 2 vezes o 8, que é 16. Então, eu ponho o 8 aqui, coloco o 16 no dividendo e faço a minha subtração, tá? Então, guardem na cabeça de vocês. Quando for resto, eu paro, se eu não tenho mais número para descer. Agora, quando eu desci o número, eu preciso dividir, tá?
tá? Então vamos lá, pessoal. Agora, nessa outra conta, qual é a tabuada que eu preciso? A tabuada do 8. Então, tá aqui a minha tabuada do 8, começando por 8 vezes o 0, tá? Então vamos resolver. Um número no divisor, pega um número se for igual ou maior. No caso, o 8 é igual. Então, vou usar o 8 aqui. Então, 8 vezes quanto dá 8? Então, 8 vezes 1, 8. Então, ponho 1 aqui, coloco o 8 aqui. E faço a minha conta. Desço 3. Dá pra mim continuar a conta? Eu desci. Lembra a regrinha? Sempre que eu desço um número, eu preciso dividi-lo. Então, 8 vezes quanto é igual ou próximo de 3? 8 vezes o 0, né? Porque 8 vezes 1 é 8. Passou. Então, 8 vezes 0. Então, eu coloco o 0 aqui na chave, né? No quociente. E coloco o 0 aqui e faço a minha subtração. Então, 3 menos 0, 3. Dá pra mim continuar a minha conta? Sim. Por quê? Porque eu tenho número pra descer, tá? Então, desço 2 e vou continuar a minha conta. Porque lembra, eu só vou continuar dividindo quando eu descer um número. Então, no caso, o 3 virou 32. Então, agora o 32 eu preciso de fazer porque eu desci o 2. Então, na tabuada do 8, 8 vezes quanto é 32? Ou próximo de 32? Vamos lá. 8 vezes o 4. Então, eu coloco o 4 aqui, coloco o 32 aqui debaixo do meu dividendo e faço a minha subtração. Então, 832 dividido por 8 é igual a 104, tá? Veja que o 0 apareceu aqui porque eu desci o 3 e eu precisava de dividir, porque sempre que eu desço um número, eu preciso fazer a divisão dele. Mais um exemplo para a gente fazer agora. Então, a gente tem 6.150 dividido por 6. Nossa, professora, que número grande. Gente, não importa, o princípio de fazer é sempre o mesmo, tá? Então, lembrando, eu vou precisar da tabuada do 6. Toda tabuada começa multiplicando por 0, tá? E sempre que eu desço um número, eu preciso dividi-lo, tá? Não se esqueçam disso. Então, vamos lá. Um número no divisor, eu vou pegar um número se ele for igual ao maior. No caso, o 6 é igual, né? Então, 6 vezes o 1 é 6. Coloco o 6, faço a minha subtração. Dá pra continuar? Dá. Por quê? Porque eu tenho um número pra descer. Então, eu vou descer 1. Dá pra mim dividir 1 por 6? Dá, né? Porque lembra, sempre que eu desço um número, eu preciso dividir ele. Então, que número multiplicado por 0 é igual ao próximo de 1? 6 vezes o 0, que é 0. Então, eu coloco o 0 aqui no meu quociente e coloco o 0 aqui no meu dividendo, porque 6 vezes 0 é 0. E faço a minha subtração. 1 menos 0, 1, certo? Dá pra mim continuar? Dá. Por quê? Porque eu tenho um número para descer, então eu vou descer o 5. Agora virou 15. Então, que número multiplicado por 6 é igual ao próximo de 15? É o 6 vezes o 2, que é 12. Então, eu vou colocar o 2 aqui e vou colocar o 12 no meu dividendo. E vou fazer a minha subtração. 5 menos 2, 3. 1 menos 1, 0. Dá pra mim continuar a minha conta? Sim, dá pra mim continuar a minha conta. Por quê? Porque eu tenho um número para descer. Lembra? Então, eu vou descer o 0. Agora, o meu resto, que era 3, passou a ser 30. Ele é um dividendo ainda. Então, 30 dividido por 6, quanto que é? Então, eu vou olhar lá na tabuada do 6. 6 vezes quanto é igual ao próximo de 30? No caso, 6 vezes 5, que vai ser 30. Então, eu vou colocar o 5 aqui, e vou colocar o 30 aqui, e vou fazer a minha conta. 30 menos 30 é 0. Então, 6.150 dividido por 6 é igual a 1.025. Eu trouxe mais um exemplo para vocês entenderem que nem sempre o 0 aqui no quociente vai aparecer na segunda, né, como segundo número, e que nem sempre o resto, né, de uma conta que aparece o 0 no quociente vai ser 0, tá? Então, quais são as duas regrinhas que a gente aprendeu hoje que vocês precisam guardar? Toda tabuada começa multiplicando por 0 e que sempre que eu descer um número, eu preciso dividi-lo, tá? Então, vamos lá. Tabuada do 6 já tá prontinha aqui do meu lado. Um número no divisor, um número no dividendo, desde que ele seja igual ou maior que o meu divisor. Então, aqui ele é igual.
Então, que número multiplicado por 6 tem um resultado de 6? 6 vezes 1. Então, 6 vezes 1, 6. 6 menos 6, 0. Dá para continuar? Dá. Por quê? Eu tenho número para descer. Desço 6. 6 vezes quanto tem o resultado de 6? 6 vezes 1. Então, ponho 1 aqui e faço a minha subtração. 6 menos 6, 0. Dá para continuar a conta? Dá. Por quê? Porque eu tenho número para descer. Desço 1. Dá para dividir 1 por 6? Dá, né? Porque 6 vezes o 0 é 0. Então, eu vou colocar o 0 aqui e vou dizer que 6 vezes o 0 é 0. E vou subtrair 0 de 1. Então, 1 menos 0, 1. Dá para mim continuar a minha conta? Sim. Por quê? Porque eu tenho número para descer. Ah, professora, mas se aqui eu tenho 1, por que eu não posso pôr outro 0 e multiplicar? Porque resto, quando ele é menor que o meu dividendo, eu paro a conta, tá? Então, se aqui eu não tivesse mais número para descer e restasse o 1, eu não ia continuar. Por quê? Porque ele é resto. Se o resto é menor que o meu divisor e eu não tenho número para descer, eu paro a minha conta, tá? Então, guarda isso também na cabeça de vocês. Se é resto e ele é menor do que o meu número que está aqui no divisor, eu paro a conta, tá? Eu só vou continuar se eu tiver número para descer. Então, no caso aqui, eu tenho o 1 para descer. Então, eu vou colocar 1. Então, virou 11. Que número multiplicado por 6 é igual ou próximo de 11? No caso, 6 vezes 1, que é 6, certo? Então, eu vou pôr 1 aqui e vou colocar 6 aqui. E vou fazer a minha subtração como vocês estão acostumados. Dá para tirar 6 de 1? Não, então tem que pedir emprestado. O 1 vai passar a valer 0 e esse outro 1 vale 11 agora. Então, 11 menos 6 é 5, ou 6 para chegar no 11, 5. Dá para mim continuar a minha conta? Não. Por quê? Porque o meu 5 é resto. Se o meu resto é menor que o meu divisor e eu não tenho mais número para descer, eu vou parar aqui, tá? Então, o meu resto nessa divisão, ele é 5. E eu não vou continuar. Eu não vou multiplicar por 0 aqui, tá? Porque é o meu resto. Eu só continuo, só divido quando eu desço um número. Se for resto, não. Pessoal, hoje, além de a gente aprender a fazer contas de divisão quando aparece o 0 no quociente, nós vamos começar a fazer divisões que tem 2 ou mais algarismos aqui no nosso divisor, tá? Então, assim, quando eu tô multiplicando até por 10, às vezes eu consigo fazer de cabeça sem precisar de ter a tabuada aqui como minha aliada. Por quê? Porque eu posso saber de cor, eu posso ter já decorado. Só que quando passa do 10, a gente não tem o hábito de ter decorado, a gente não tem nem o hábito de fazer a tabuada assim. Então, o ideal é que vocês façam a continha em pé aqui. Então, no caso, o meu divisor é 12, então eu vou precisar da tabuada do 12. Então, vamos lá. 12 vezes o 0 é 0, certo? 12 vezes o 1 é 12. 12 vezes o 2, aí eu já preciso de fazer, né? Então, 2 vezes o 2, 4. 2 vezes o 1, 2, 24. 12 vezes o 3, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3, certo? Posso inverter também, né? Pôr o 12 embaixo e o número em cima, tanto faz. Aqui, porque não importa a ordem, né? Lembra que na multiplicação, se o 12 tá em cima ou embaixo, não importa. O resultado vai ser sempre o mesmo. Então, vamos lá. 12 vezes o 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 12 vezes o 5. 5 vezes 2, 10. Põe o 0, sobe 1. 5 vezes 1, 5. Com 1 que eu subi, 6. 12 vezes o 6. 6 vezes 2, 12. Põe o 2, subo 1. 6 vezes 1, 6. Com 1 que eu subi, 7. 12 vezes o 7. 14, subo 1. 7 vezes 1, 7. Com 1 que eu subi, 8. 12 vezes o 8. 8 vezes 2, 16. Subo 1. 8 vezes 1, 8. Com 1 que eu subi, 9. 12 vezes o 9, 18, subo 1, 8, 9, 10. E 12 vezes o 10, 1 vezes, 0, certo? Coloco o 0 aqui, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, tá? Então tá aqui a minha tabuada do 12. O ideal é que vocês sempre façam uma tabuada para que vocês consigam. Então vamos lá. 2 números no divisor agora. Então isso já me diz que eu preciso de pegar 2 números aqui. Só que eu só vou pegar 2 números se ele for igual ou maior que o meu divisor. No caso, se aqui fosse menor que 12, né, eu teria que pegar o próximo número que vem depois. Então, no caso, 58 dá pra fazer. Então, eu vou usar o 58. Como que eu faço agora, professora? Eu vou olhar lá na tabuada do 12, 12 multiplicado por quanto, né? Que o resultado é 58 ao próximo dele. Então, vamos lá. Ó, já sei que vezes 1 não é, vezes 2 não é, vezes 3 não é, pode ser vezes 4 ou vezes 5, porque tá próximo de 58.
Dá pra pegar o vezes 5? Não, por quê? Porque passa de 58, né? Então, eu vou ter que usar 12 vezes 4. Então, eu vou colocar o 4 no meu quociente e vou colocar o 48 aqui. E vou fazer a minha subtração. 8 menos 8, 0. 5 menos 4, 1. Dá pra mim continuar? Dá. Por quê? Porque eu tenho 8 pra descer. Se tivesse sobrado aqui o 10 e eu não tivesse mais... Se o meu resto fosse 10 e eu não tivesse número pra descer, eu ia parar a minha conta aqui, tá? Eu não vou parar porque eu tenho número pra descer. Então, eu vou descer o 8 aqui, tá? Agora, eu vou olhar na tabuada do 12. 12 vezes quanto é igual ao próximo de 108? No caso, 12 vezes 9, tá? Então, eu vou colocar o 9 aqui, vou colocar o 108 aqui e vou fazer 8 menos 8, 0, 0 menos 0, 0, 1 menos 1. Por quê? Então, ó, 588 dividido por 12 é 49. Pessoal, por que que é importante vocês terem feito a tabuada? Viu como fica muito mais rápido? Porque pensou, se eu não sei, eu não vou saber a tabuada do 12 de cor. Então, o ideal é que eu monte, antes de eu começar a fazer a minha divisão, que eu faça a minha tabuada aqui, tá? Posso fazer conforme vai tendo a necessidade? Posso. Mas se eu já tiver com ela pronta, é melhor, tá? Nós vamos fazer mais... Então, vamos de mais um exemplo. Então, tem aqui 750 dividido por 15. Um conselho pra vocês. Eu não vou obrigar ninguém a ficar copiando nada no caderno. Só que eu acho que vocês deveriam estar copiando no caderno de vocês esses exemplos. Por quê? Porque na hora de fazer os exercícios, é mais fácil vocês voltarem no caderno e conseguir ver como que é que faz, tirar de dúvida de vocês, do que vocês voltarem a assistir a videoaula, tá? Eu não acredito que vocês vão ficar acessando a videoaula toda hora, então o ideal é que vocês tivessem copiado no caderno. Vou obrigar? Vou forçar alguém a copiar no caderno? Não, tá? Só que eu acho que é muito mais interessante e vai facilitar para vocês. Então, aqueles que puderem, copiem, tá? Aqui a gente vai usar a tabuada do 15, eu já deixo ela prontinha aqui do lado para facilitar e agilizar a nossa aula. Então, dois números aqui, vou pegar dois números que sejam igual ao maior. No caso, vai ser 75. 75 maior que 15, posso usar. Que número multiplicado por 15 é igual ao próximo de 75? 15 vezes 5, que é 75, tá? Então, coloco o 5 aqui no quociente e faço a minha subtração. Dá para continuar a minha conta? Sim, por quê? Porque eu tenho zero para descer. Então, sempre que eu tenho um número para descer, eu preciso descer ele, tá? E sempre que eu desço um número, eu preciso dividir. Então, eu vou descer o zero. Dá para dividir 0 por 15, professora? Dá, né? Porque a gente não aprendeu que 15 vezes 0 é 0. Então, eu tenho um número na tabuada do 15 que tem um resultado igual ou próximo de 0. Então, eu vou colocar o 0 aqui no meu quociente e vou fazer a minha subtração. 0 menos 0, 0. Agora, o meu resto é 0 e eu não tenho mais nada para descer. Então, eu paro aqui, tá? Então, eu preciso, sempre que eu tenho número para descer aquele número, tá? Eu preciso descer ele e eu preciso dividir ele, tá? Eu só paro quando o meu resto é menor que o meu divisor e eu não tenho mais número para descer. Agora, a gente tem 750 dividido por 50. Eu montei assim a tabuada só para facilitar a questão de espaço, tá? Mas o ideal é 0 aqui. Então, vamos lá. Dois números, pego dois números. No caso, vai ser o 75. 75 é igual ou maior que 50? É. Então, posso usá-lo. 50 vezes quanto é 75? Eu não tenho, né? Então, eu vou ter que usar o 50 vezes 1, que é o 50, que é mais próximo de 75. Coloco 1 aqui no meu quociente e coloco 50 lá no meu dividendo e faço. 5 menos 0, 5. 7 menos 5, 2. 25. Meu resto foi 25. Dá pra continuar? Dá, por quê? Porque eu tenho um número pra descer, certo? Então, eu desço o 0 e agora eu tenho 250. Sempre que eu descer um número, eu preciso de dividir. Então, agora eu vou lá ver na tabuada do 50. 50 vezes quanto é igual ao próximo de 250? No caso, vai ser 50 vezes 5, que é 250. Coloco o 5 no meu quociente, ponho meu 250 no dividendo e faço a minha subtração, tá? Então, 750 dividido por 50 é igual a 15. Agora, nós temos uma conta que tem 3 números aqui no divisor, tá? Então, a gente tem 11.195. Então, vamos lá.
3 números no meu divisor. Então, eu preciso pegar 3 números. Só que o 111, ele é menor que 122. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que pegar o próximo número. Então, na verdade, aqui eu vou usar o 1119, tá? Então, agora eu vou olhar na tabuada do 122, que número multiplicado por ele é igual ou próximo a 1119, tá? Então, vamos lá. Já vou lá pro final, ó. 122 vezes 9 é 1098. 1098 é próximo de 1119. Mas eu vou olhar o próximo. 122 vezes 10 é igual a 1220. Então, 1220 passa de 1119. Então, vou ter que usar 122 vezes 9. Então, vamos lá. 122 vezes 9, põe o 9 aqui no quociente, é igual a 1098. E agora eu faço a minha subtração. 9 menos 1, 1. Dá para mim tirar 1 de 9? Não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir emprestado. Desculpa. Eu vou pedir emprestado aqui para o 1. Ele vai passar a valer 0 e aqui vai passar a valer 11. 11 menos 9, 2. 0 menos 0, 0. 1 menos 1, 0. Então, sobrou 21. Dá para mim continuar a minha conta? Sim. Por quê? Porque eu ainda tenho 5 para descer. Então, eu desço 5. Agora, eu tenho 215. Vou lá na tabuada do 122. 122 vezes quanto é igual ou próximo de 215? Ó, 122 vezes 2 já passou, é 244. Então, eu vou ter que usar 122 vezes 1. Então, 122 vezes 1 é igual a 122, certo? E agora eu subtraio. 5 menos 2, 3. Não dá para tirar 2 de 1, então eu peço emprestado. Aqui fica valendo 1, aqui 11. 11 menos 2, 9. 1 menos 1, 0. Dá para continuar a minha conta? Não. Por quê? Porque eu não tenho mais número para descer aqui do dividendo. E o 93, o meu resto, é menor que o meu divisor. Então, eu vou parar aqui minha conta. Então, 11.195 dividido por 122 é igual a 91 e o meu resto é 93. Agora eu tenho um último exemplo para a gente fazer, tá? Com 3 algarismos aqui no divisor. E aí, pessoal, se ficou alguma dúvida, vocês me mandam mensagem. Se durante a realização das atividades vocês tiverem dúvida, avisa que eu vou tentar esclarecer, ajudar vocês, tá bom? Então, vamos lá. Aqui já tá a tabuada do 274, eu parei aqui no 7 porque vai ser o suficiente, tá? Eu não vou precisar passar disso, mas vocês podem fazer tudo. Ou podem fazer conforme a necessidade. Então, 3 números no divisor, eu vou pegar 3 números. Dá pra me usar o 589? Sim, por quê? Porque ele é maior que 274. Então, eu vou usar aqui o 589. Que número multiplicado por 274 é igual ou próximo a 589? Então, ó, 274 vezes 2 é 548. E 274 vezes 3 é 822. Então, eu vou usar o 2, tá? 274 vezes 2. Então, 274 vezes 2 é igual a 548. Faça a minha subtração. 9 menos 8, 1. 8 menos 4, 4. 5 menos 5, 0. Dá para continuar a minha conta? Sim. Por quê? Porque eu tenho o número para descer aqui. Então, eu desço 7. 274 vezes quanto é igual a 417 é o próximo? 274 vezes 2 passa, né? Porque vai dar 548. Então, eu vou ter que usar o 274 vezes 1, que é 274. Coloco 1 aqui e subtraio. 274. 7 menos 4, 3. Não dá para tirar 7 de 1. Então, peço emprestado. Aqui vale 3, aqui 11. 11 menos 7 é igual a 4. E 3 menos 2 é igual a 1. Dá para mim continuar a minha conta? Não. Por quê? Porque isso daqui é o meu resto. E ele é menor que o meu divisor. E eu não tenho mais nenhum número para descer. Então, eu paro aqui a minha conta. Então, 5.800
897 dividido por 274 é igual a 21 e tem um resto de 143, tá bom? Então, por hoje era só isso. Lembrem-se das regrinhas, lembrem-se de fazer a tabuada, de ter aula ao lado de vocês para poder auxiliar. Então, façam as continhas aqui da tabuada do número do divisor para que facilite vocês na hora de resolver. E não se esqueçam, toda tabuada ela se inicia multiplicando por 0. E sempre que eu desço um número, eu preciso dividi-lo, tá? Se o meu resto é menor que o meu divisor, eu paro a minha conta, eu não continuo ela. Eu só vou continuá-la se eu tiver número para descer, tá bom? Era isso, pessoal.